Cumprimento meu irmão com a paz do Senhor. Tem uma palavra aqui de Deus para a meditação do seu dia. Está escrito aqui, 2 Crônica, capítulo 15. Vai falar de Azar. Azar abole a idolatria e renova um pacto do Senhor. 2 Crônica, capítulo 15, verso 1 vai dizer assim: E então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obedé, e saiu ao encontro de Azar, e disse ele: Ouve-me, Azar, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscare, achare. Porém, se o deixare, vós deixará. Sete vai dizer assim: Esforçai-vos e não desvaleça. Esforçai-vos e não desvaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na palavra do Senhor vai dizer em Azar. Azar, ele é o ministro da palavra do Senhor. Um ministro, um rei, um ungido, ou um profeta, ou um sacerdote. Você pode chamar ele dessas maneiras. Porque o que a palavra diz, que Deus levanta Azar, e Azar restaura o altar do Senhor. O altar do Senhor estava quebrado por causa da idolatria. E ali Deus levanta Azar como sacerdote, como ministro da palavra de Deus, e Azar restaura o altar do Senhor que estava quebrado, porque o povo abandonaram o Senhor. E o Senhor levanta Azar como profeta. E Azar destrói toda a idolatria, as imagens de escultura, e restaura o altar do Senhor. E incentiva o povo a buscar o Senhor Jesus. Tem muita gente que prega a palavra de Deus. Tem muitos altares quebrados. Deus está te levantando nessa noite. Deus está te levantando nessa manhã como ministro da palavra do Senhor, como Azar, como Jeremias, como Davi, como Moisés, como Elias, como Eliseu, como Ezequiel, como Jeremias, como Neemias, para você restaurar o altar do Senhor. Deus está te levantando nessa madrugada como profeta, para você falar a palavra de Deus com autoridade. Não tenha medo de abrir a boca. Não tenha medo de pregar a palavra do Senhor. Porque quem te chamou tem garante. Ele não é filho do homem para que minta nem para que se arrependa. O que está conosco é maior do que o que está no mundo. E quem te prometeu te garante. Observe que Deus levanta Azar, e Azar destrói todos os livros, todas as imagens da escritura. E tem muitos altares do Senhor que está quebrado, porque muitos já não pregam a palavra do Senhor com verdade. Muitos só pegam a gordura da ovelha. A doente não foi buscar. A desagarrada não orou. E não buscou com sinceridade. Não estou falando que é todos. Eu estou falando aquele que não prega mais a palavra do Senhor com autoridade. Porque eu sei que existe grandes e pregadores da palavra de Deus. Que prega a palavra de Deus com autoridade e com verdade. Mas tem muitos que estão brincando na casa de Deus. Já não prega mais a palavra de Deus. Muitas vezes louva 2h30 de louvor. Vai lá e prega 20 minutos de palavra, 10 minutos de palavra, e quer que Deus cure, quer que Deus salve, quer que Deus liberta, achando que Deus é o nosso empregado. Deus, ele não é o meu empregado. Deus não é o teu empregado.
Você vai lá, fecha a porta na cara de Deus, quer a benção do abençoador, mas não quer o abençoador. Muitos às vezes fazem igual os 10 leprosos, que chegou ao perto do Senhor e disse: Senhor, se quer, pode me limpar. E observe que Jesus diz: vai lá e mostra para o sacerdote. E na metade do caminho, eles ficaram curados. E observe uma coisa, que só voltou um para agradecer. Às vezes muita gente procura Jesus quando já procurou de tudo e não achou solução. Às vezes muita gente é igual aquela mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher rica, era uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém pôde curar ela. Mas alguém falou para aquela mulher de Jesus. Assim tem muita gente que só procura Jesus nas últimas, quando já fez de tudo e ninguém deu jeito, ninguém resolveu. Mas o dono do milagre, ele está comigo, ele está contigo. Se o buscar, achar. Se o porém deixar, ele deixará. Então não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de adorar o Senhor. Busque o Senhor. Lá no Isaías 55 diz: buscar o Senhor enquanto se pode. Buscar enquanto está perto. Vai chegar um tempo que você vai querer buscar Ele e não vai achar. Mas aquele que é fiel, Ele vai ouvir e vai abençoar. E vai cuidar, e vai curar, e vai proteger. Tem muito que busca por interesse. Muitos pregam a palavra de Deus por interesse. Não por amor às almas. Mas a palavra de Deus diz que de graça você recebeu e de graça você dá. Você não pagou pelos teus dons. Os teus dons é de graça. Deus te deu de graça. A unção de Deus, Ele te deu de graça. Tu não pagou por ela. Eu não paguei por ela. O milagre não acontece a mim e nem ti. Tem muitos que às vezes dizem: eu oro, eu cura, eu profetizo, acontece. Fala eu. Mas não é você, não é eu. É Jesus que cura. É Jesus que salva. E é Jesus que liberta. Ele diz lá no Isaías 41, versículo 10. Não tema, que eu sou contigo. Eu te ajudarei. Envergonhados serão aqueles que se levantar sobre ti. E teu inimigo fugirá por 7 caminhos diferentes. Lá no Deuteronômio 28 diz isso. Mas no Isaías 41 diz que ele está conosco. Que o inimigo vai fugir. Né? Vai ser envergonhado aquele que se levantar sobre a tua vida. Então observe que Deus levanta Azar como profeta e ele restaura o altar do Senhor e o povo começa a adorar o Senhor. Observe que Deus, quando levantou Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, mas Neemias era copeiro. E a Bíblia diz que os amigos vieram visitar Neemias lá no capítulo 1 de Neemias. E vai dizer que Jerusalém tinha sido destruída. E Neemias fica triste. Neemias começa a buscar Deus, pedindo resposta. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias está servindo o rei. E o rei vê que Neemias está triste. E pergunta a ele o que é que é. Ele diz que a cidade do seu pai tinha sido destruída. E o rei vai lá, pega as cartas, né? E dá autorização para Neemias ir. Observe que na própria palavra Neemias, capítulo 1, vai dizer que Neemias caminhou 3 meses de cavalo para chegar em Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega em Jerusalém, 3 meses caminhando de cavalo, observe que ele vai lá olhar ou espiar a cidade. E ele espia, Deus mostra para ele. E observe que quando ele vai construir Jerusalém, que está sendo destruída, levanta sobre a vida dele Sambalate e Tobia. É assim que muitos Sambalate e Tobia têm ali impedido a obra de Deus. Não quer meter a mão no arado, não quer pregar a palavra de Deus, só prega se por 10 mil, por 20 mil, por 30 mil. Mas de graça tu recebeu. Tu não pagou por ela. A palavra de Deus é de graça. Deus diz na palavra
que nós temos que orar pelo órfão, pela viúva, pelo que está caído, pelo que está doente. Observe que Neemias, quando construiu Jerusalém, Sanbalate e Tobia se levanta sobre a vida de Neemias. E a palavra do Senhor vai dizer que cada vez Neemias estava lá em cima e cada vez Sanbalate estava lá embaixo. E assim Neemias construiu Jerusalém em 54 dias. Louvado seja o nome do Senhor, e tudo para a honra e para a glória de Jesus. Jesus, nesse dia de hoje, ele está se levantando como construtor, porque Neemias não era profeta, não era sacerdote. Deus levanta ele como construtor para construir Jerusalém. E todo o povo se une a Elia. Olha a diferença, que quando o povo de Deus se une, o milagre acontece, a cura acontece, a obra de Deus é feita com amor e com carinho. Tem muitos, às vezes, que não quer mais fazer a obra de Deus com amor. Muitos ali se levantam igual Sanbalate e Tobia, quer impedir, fica ali julgando, apontando, defamando o ministério de cada um. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que se unir. As lamparinas têm que ficar acesas. Observe na palavra de Deus que Micaías pregava a verdade, Micaías. Os profetas de Jezabel, que comia na mesa de Jezabel, dizia para Acabe: Acabe, vai, que Deus é contigo. E Micaías pregava a verdade, bateram em Micaías, mataram Micaías, espancaram Micaías. Mas tudo que Micaías falou aconteceu na palavra de Deus. Porque Deus deu o espírito do engano para enganar, dizendo que Acabe ia ganhar a guerra. Acabe era um grande homem de Deus, mas se corrompeu através de Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Satanás, princesa de um inimigo. Que fazia as coisas que desagradavam ao Senhor Jesus. E Acabe se corrompeu. Acabe já não serve a Deus mais em verdade e em espírito. E Deus levanta Micaías, né? Como profeta, para pregar a verdade. E ali bateram em Micaías e espancaram Micaías. Então todo profeta que prega a verdade estão tentando matar, estão tentando destruir. Mas quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante. Porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Então Deus está te levantando como Micaías. Está te levantando como Neemias. Está te levantando como Azar. Ou está te levantando como Jeremias. Porque a palavra do Senhor vai dizer, lá no Jeremias 18, que Jeremias pregava a palavra de Deus. Jeremias 18 vai dizer, e mais adiante, vai dizendo do Jeremias 18 em diante, versículo 18, vai falar que Jeremias pregava a palavra de Deus com verdade. E os profetas do engano, as profetas da mentira, distorcia a palavra de Jeremias, dizendo que Jeremias não era profeta de Deus. Distorcia, maquiamos com a língua, não escutamos a palavra do profeta. E ali distorcia a palavra de Jeremias. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. Os profetas de Deus pregam a verdade e muito distorce a palavra. Já não prega mais a verdade, não fala mais sobre pecado, sobre adultério, sobre mentira, sobre o engano. E ali distorce. Já não busca mais as ovelhas. Lá no Ezequiel vai falar 34. Ai dos gordos, que só come a gordura das ovelhas. O doente não orasse, o desgarrado não buscasse. Mas Deus diz lá no Ezequiel 34. Ai dos gordos. Os gordos é o preguiçoso, que só quer saber de comer
a gordura das ovelhas. Mas Deus diz na palavra lá no Ezequiel 34, que ele mesmo vai buscar as ovelhas dele. E vai levantar pastores segundo a Davi, que matou um urso e que matou um leão para salvar uma ovelha. E vai levantar Davi como profeta e vai levar, para uma terra que mama leite e mama mel. Quer dizer, uma terra revejante. Tem muita gente dando capim seco para as ovelhas. Tem muita gente na casa do Pai que está doente, está leproso, está triste, está angustiado, porque os profetas de Deus não pregam mais a verdade. Só prega mentira. Só prega aquilo que o seu coração diz, que nem diz a palavra de Deus. Que muito profetiza aquilo que o seu coração diz, mas eu, Senhor, não mandei dizer nada. Eu, Senhor, não disse nada. Louvado seja Deus, porque muito profetiza aquilo que o seu coração diz, e não aquilo que o Senhor diz. O que eu estou falando aqui, eu estou falando dentro da palavra. Quem conhece a palavra sabe que Deus está falando. Não estou aqui desafiando ninguém, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Para você que ouvir esse áudio, você venha crer que ainda nem todo mundo está corrompido. Ainda tem profeta de Deus, ainda tem ungido de Deus que prega a verdade, que não vendeu a alma para o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E você que esteja escutando essa palavra, quando você escuta esse áudio, compartilhe ele com mais 3 ou 5 pessoas. E comece a glorificar esse Deus. Deixa esse Deus entrar na sua casa. Deixa esse Deus entrar na sua família. Que você vai ver o sobrenatural. Deus está levantando você como Jeremias. Jeremias, muito dizia que Jeremias era o profeta chorão. Porque a profecia de Jeremias acontecia lá na frente. E muito dizia que ele não era profeta de Deus. Mas tudo que ele falou aconteceu. Agora observe na palavra de Deus. Jogaram o profeta no poço, na lama, porque pregava a verdade. É assim que estão fazendo na casa de Deus. Estão matando os profetas. Estão enterrando os talentos dos profetas. Profeta que prega a verdade, não dá o microfone para ele. Não dá o microfone para ele. Porque se ele falar, o fogo vai descer, a unção vai descer, e nós vamos ser envergonhados. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Porque ele diz que ele vela sobre a palavra dele. Quando ele falou para Jeremias, ele falou: quer que veja Jeremias? Veja uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Porque eu velo sobre a minha palavra. A palavra de Deus, quando é enviada, o milagre acontece. A palavra de Deus, quando é enviada, a cura acontece. A libertação acontece. Tem a diferença de você pregar a palavra de Deus na direção de Deus e você pregar a palavra de Deus fora da direção de Deus. Tem a diferença de você lançar a rede na presença de Deus ou na direção de Deus e você lançar a rede na sua direção. Tem a diferença de você pregar a palavra, aquilo que você quer, e você pregar a palavra, aquilo que Deus quer. Observe que lá no Lucas capítulo 5 vai falar da pesca maravilhosa. Observe que Pedro jogou a rede a noite toda e não pegou nenhuma alma. Mas observe que Jesus estava pregando na beira da praia. E Jesus foi mais um pouco adiante. E Jesus pregava do barco. E Jesus já acabou de pregar a palavra. Ele diz: Pedro, lançai a rede no mar. Aí Pedro diz: Jesus, Senhor, mestre, eu tenho jogado a rede a noite toda e não peguei nada. Mas porque manda, segundo a tua palavra, lançarei a rede. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro lançou a rede e pegou 154 peixes. Observe que Pedro ainda não era pescador de alma. Pedro era pescador de peixe. Mas observe que ele ficou maravilhado daquela pesca, que ele disse: mestre, apodera-te de mim. Aí Jesus vai dizer: por que, Pedro? Porque eu apoderei de ti. Por causa desse peixe, de hoje em diante não serás pescador mais
de peixe, mas de alma. Então observe que nessa palavra, Pedro recebeu a palavra do Senhor para lançar a rede e recebeu a direção do Senhor. Então observe que tem a diferença de você pregar a palavra na direção de Deus e você pregar a palavra na tua direção. Você pregar aquilo que Deus quer e você pregar aquilo que você quer. Quando você prega aquilo que você quer, você não pega um peixe, você não ganha uma alma, o milagre não acontece, a cura não acontece. Mas quando você prega a palavra de Deus na direção de Deus, você sente a unção que eu estou sentindo. Você é curado, você é liberto, você é transformado e a glória de Deus enche o teu ministério, enche a tua casa. E o sobrenatural acontece. Então de hoje em diante, você que está escutando essa palavra, prega a palavra na direção de Deus. Prega a verdade. Não pregue só as palavras boas. Pregue, pregador de rosa. Pregue os espinhos também. Não pregue só a rosa. Não pregue só a boa palavra. Pregue também que Jesus é amor, mas pregue também que Jesus é fogo consumidor. Lá no Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos. Se você obedecer os meus mandamentos, todas as bênçãos te acompanharão. Mas se você não obedecer, toda aquela maldição. Está escrito das bênçãos e está escrito da maldição. Deuteronômio 28 tanto fala das bênçãos como fala da maldição. Então, para você ser abençoado, para você ser um pescador de alma, ou de peixe, igual Pedro foi, você tem que obedecer os mandamentos. Você tem que ter a direção de Deus. Aí você vai ver o sobrenatural. Você vai ver a cura, você vai ver a libertação, você vai ver a transformação. E você vai ver a sua igreja de glória. Porque Jesus diz na palavra que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem a diferença. Então prega a palavra na direção de Deus. Observe que Deus levanta Elias como profeta. E Jezabel manda um recado para Elias. Observe que Elias, ele foge para uma caverna. E deita debaixo de um pé de zimbo e pede a morte. E Deus manda um anjo com pão cozido e uma jarra. Come, Elias, que a tua caminhada é grande. E a palavra do Senhor vai dizer que o anjo falou por 3 vezes. E depois Elias comeu aquele pão e caminhou 40 dias. E parou numa caverna. E vai dizer que deu um vento, deu uma tempestade. E não era a voz do